presidente dessa casa deve satisfação à casa, deve satisfação ao povo do meu estado que me colocou aqui. Agora vai lá, participa, está todo mundo junto. Porra, o cara está fazendo palestra até para o exército agora. Então é o seguinte, cada um dia Josué disse para o povo, ó, escolhe hoje a quem se vai, porque eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Maduro acaba de tomar uma decisão na Venezuela e tem a ver com o STF daqui. Eu vou trazer tudo para vocês. E mais, senador revoltado sobe o tom, exige respeito dele, Rodrigo Pacheco. Partiu para cima, ele está totalmente encurralado e crime gravíssimo pode acontecer. O senador da República vai revelar um crime gravíssimo advindo dele, Rodrigo Pacheco. Reviravolta total no Senado e também no STF e ainda uma prisão lá na Venezuela. Então, como vocês podem ver, a tarde de terça-feira está agitadíssima. Então, por favor, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Maduro elogia a suspensão do X e diz que STF impôs a sua soberania. Venezuelano considera que medida visou, aspas, proteger a sociedade brasileira. Nesta segunda-feira, dia 2, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o X em território brasileiro. Na visão do chavista, a corte impôs sua soberania nacional a fim de proteger a sociedade brasileira. Aspas, eu digo que é muito importante que as decisões do Supremo Corte de cada um dos países sejam soberanas e respeitadas. No caso do Brasil, o STF tomou a decisão de impor a soberania do espaço brasileiro, a soberania do Estado brasileiro para proteger a sociedade brasileira. Se foi decidido pelo STF, o que pode fazer a Venezuela? Palavra sagrada, disse Maduro. A soberania de Maduro, gente, eu não sei vocês, eu fico furiosa, porque eles arrotam a democracia. Mas, na verdade, de democracia não tem nada, até mesmo porque eles querem prender de qualquer maneira o opositor dele, Nicolás Maduro. Será que é essa soberania que ele está falando aqui do Brasil? Enquanto isso, Estados Unidos condenam ordem de prisão de opositor em Caracas, mas o Brasil se mantém em silêncio. Também é elogio para lá, elogio para cá, não poderia ser diferente. Já ele, Rodrigo Pacheco, que é o único que consegue resolver esse problema tão grave que estamos passando no Brasil, não faz nada. E agora é colocado contra a parede, em saia justa, o senador Magno Malta resolveu pedir respeito e fazer com que ele faça valer a voz dos senadores. E na tribuna do Senado ele detonou com ele, o senador Rodrigo Pacheco. Mas poderia falar para a cadeira vazia. Vossa Excelência não é o presidente dessa casa, mas o que eu tenho para falar é para o presidente Pacheco. Mas eu quero falar olhando para ele, como eu tenho feito aqui, sem qualquer tipo de covardia, sem conversa de gabinete. Há uma indignação de uma nação que se sente órfão dessa casa. Dos três poderes, diz a Constituição, que são harmônicos entre si, embora não haja harmonia, porque não tem três poderes, só existe uma ditadura instalada nesse país, e em que um homem só é o CEO de alguns outros que se juntaram, e ele representa o ministro Alexandre de Moraes. Eu quero perguntar amanhã para o senador Pacheco, depois da tal reunião em que eles saíram pousados, que a Folha de São Paulo postou, o Estadão postou, as redes sociais postaram, aquela reunião em que a imprensa entrou para fotografar com essas máquinas assim, que pega todo mundo, né? Aquelas lentes maravilhosas, e lá estava o presidente dessa casa. Ele participou, ele é presidente de um poder, foi convidado, até aí nada demais. Até aí nada demais. Em seguida ele dá uma entrevista e diz que é preciso ter muito cuidado, né? As questões constitucionais e tal, porque ele é um advogado preparado e tal, mas o discurso dele meio conversa de bebo para delegado. Ele tem uma obrigação conosco. Ele é presidente dessa casa.
Ele tinha que chamar essa casa para dizer: olha, gente, eu estive lá representando o Senado e foi tratado esse assunto. Eu exijo, como senador, o respeito do presidente dessa casa, porque ele não fala no meu nome. O que ele falou naquela reunião? Certamente falou no meu nome, no nome de Vossa Excelência, no nome de Isalci, no nome de Damares, no nome de tantos outros que nem sabemos o que ele falou. Qual foi a posição dele? O que ele acordou naquilo lá? E triste saber que depois que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, vai lá e dá uma canetada nessa situação que envolve o Brasil e que prejudica milhões de pessoas, ele chama para si problemas, o ministro Alexandre de Moraes, e são problemas pessoais, senhor presidente. Ele fica inimigo de alguém, ele é inimigo do Elon Musk, ele é o desafeto de Elon Musk. Então ele acha que, sendo o desafeto de Elon Musk, ele pode prejudicar mais de 200 milhões de brasileiros na atitude que ele tomou. E não foi calculada, diz que afetaria a indústria, o comércio, as pessoas que usam o X, o antigo Twitter, o prejuízo, a nocividade disso, porque ele manda no Brasil e daqui a pouco vai mandar no mundo. Mas a mídia deu, os recortes deram, está tudo por aí. Que estavam na reunião com ele, e eu lamento, Michel Temer, que é uma pessoa que eu sempre tive muito respeito, continuo respeitando, fui deputado federal, quando ele era presidente daquela casa, e eu presidi a CPI do narcotráfico com apoio dele. Michel é uma pessoa que sempre tive muito respeito, e vou continuar respeitando. Mas estavam na reunião ele, o Pacheco, presidente dessa casa, e o Alckmin. Em seguida, o ditador baniu o X no Brasil. Ora, se ele não quer respeitar a mim, que sou oposição, que pelo menos respeite quem votou nele. Mas ele é presidente dessa casa. Ele não é presidente só de quem votou nele. Mas eu quero amanhã ouvir, eu quero perguntar, eu quero que ele responda com relação a impeachment, que o rito é outro. Nós estaremos sim, 7 de setembro, na Paulista. Nós estaremos sim. O povo brasileiro, sim. Alguém diz: ah, mas Pacheco é rede... Senhor presidente, só queria que pedisse um pouquinho de silêncio, que eu tô sem retorno, não estou conseguindo me ouvir. Pedir só, por favor, o plenário. Nós estamos ouvindo o senador Magno Malta, agradeço aí o silêncio. Senhor presidente, o povo, Ulisses dizia, só o povo pode ajudar o povo. Quando na promulgação da Constituição de 88, que ele chamou de Constituição Cidadã, ele disse: o povo pode ajudar o povo. Essa frase que eu não me canso de falar. Certamente nós estaremos lá. Ah, mas não adianta cobrar do Pacheco, que Pacheco não está nem aí para a rede social. Pacheco se faz de morto. Não, ninguém é tão insensível assim, presidente Pacheco. Eu sei que sua assessoria vai lhe passar o meu discurso. Vou me dirigir a você, mesmo você não estando aqui. Os seus filhos vão crescer nesse país. Essa ditadura que vocês acham que é para atingir a nós, que não comungamos com esse espectro político comunista que se instalou no país. Eu quero fazer uma ressalva, senhor presidente. Antes mesmo, desde 2016, se instalou uma perseguição da velha e grande mídia que agora estão pagando preço. Eu sou até solidário à Folha de São Paulo, nesse momento que eles estão sendo perseguidos por colocar ali 6,1 gigabytes de conversa dos assessores de Alexandre de Moraes, extremamente grave. Imagine se fosse alguém ligado a alguém de nós, mas que há uma perseguição pessoal do ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Imagine se isso fosse com alguém ligado a nós. Que inferno isso já não teria se tornado. Senhor presidente, eu vou me furtar de falar a verdade? Eu não posso. O povo do Espírito Santo me mandou aqui, e nesse momento o povo do Espírito Santo exige de mim e de todos os outros
Que nós falemos a verdade. Jamais, senadora Damares, eu vou desacatar o ministro Alexandre de Moraes. Jamais vou desacatar Gilmar Mendes. Jamais vou desacatar o Barroso. Mas eu tenho aqui nesse telefone a Sabatina de Moraes. Eu nunca vi ninguém falar sobre liberdade como esse cidadão falou, mas falou, montou tudo isso para ser aprovado, Moraes. E tem outra coisa, Moraes, que eu quero falar para você. Naquele dia eu te recebi no meu gabinete a pedido do Temer, olha lá. O Temer que até hoje é chamado de golpista. E você foi ministro da Justiça por um golpe do Temer. E essa esquerda que você protege hoje, e que faz parte, e que está dentro do Supremo Tribunal Federal, dizia, o discurso mais duro e sujo que já ouvi sobre Vossa Excelência, foi feita por Randolfo Rodrigues, naquela tribuna ali. E eu vejo que tudo aquilo que Randolfo Rodrigues disse, era verdade. Porque ele hoje é seu amigo, ele não foi para o inquérito do fim do mundo, ele não foi para o estômago do elefante, ele não foi. Ele não foi. Ele não foi, mas eu quero dizer isso tudo amanhã, e por isso e por tantas outras coisas, por 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia para inocentes, pela morte do Crezão. Crezão vive, nós vamos para a rua assim, ministro, sem medo do seu autoritarismo. E o seu autoritarismo você não está só. Aliás, quero relembrar aqui o ministro Gilmar Mendes, que disse: sem o Supremo não haveria Lula. Sem o Supremo não haveria alguns agentes que estão aí com seus mandatos. Há uma cleptocracia no Brasil. Foi o Nicolas que chamou Lula de ladrão pela primeira vez? Não, foi Gilmar Mendes. Nicolas devia arrolar Gilmar Mendes como testemunha dele, porque o cleptocrata está no poder. Senhor presidente, deputada Bia Kicis, senhores deputados, senhores senadores, é preciso que todos os senadores dessa casa comecem a dialogar, a fazer o debate com o ministro Pacheco, com o senador Pacheco. Senador Exalci, nós não podemos fazer qualquer tipo mais, a sociedade não aceita, encerrou esse papo de água com açúcar. Pela ordem, senhor presidente, embora tenha muito carinho por Vossa Excelência, muito respeito por Vossa Excelência, gostaria de dizer que Vossa... Não acabou! É presidente de uma casa! É presidente dessa casa, deve satisfação à casa, deve satisfação ao povo do meu estado que me colocou aqui. Agora vai lá, participa, está todo mundo junto. Porra, o cara está fazendo palestra até para o exército agora. Então é o seguinte, cada um dia Josué disse para o povo: olha, escolhe hoje a quem se vais, porque eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. E quando alguém estava tão revoltado, tão entristecido, que vamos fazer com Jesus caminhando para o Calvário, ele disse: olha, não choreis por mim, chorai antes mesmo por vós e por vossos filhos. Nossos filhos, nossa pátria, nossos filhos, nossos netos, o futuro da nação brasileira. Quando eles estavam tristes, Jesus disse: olha, vocês escolhem o lado de vocês, eu tenho o lado. O meu lado é esse, e eu vou com ele até o final. Agora, se o presidente da casa tem lado, isso não impede ele de dar satisfação a 80 senadores. Com ele, 81, porque ele é o presidente dessa casa. Senhor presidente, muita coisa para falar. Meu coração muito entristecido quando me lembro das pessoas que estão de tornozeleira, que estão presas, que estão sem liberdade, de parlamentares. E aí o parlamentar dessa casa aqui, que está cerceado dos seus direitos, eu seria a última pessoa a defender, porque não tenho qualquer relacionamento de amizade com o senador Marco Duval. Mas é responsabilidade de Vossa Excelência. Me lembro de Ronan Calheiros, quando era presidente dessa casa, mesmo tendo seus problemas. Me lembro que um dia ele foi para aquele microfone ali onde está a nossa Silvia Rapi, levantou o microfone e disse: ontem eu fui para dentro do Supremo para impedir que o marido de uma senadora e ela fossem indiciados. Foi para dentro, pediram a prisão dele, de Renan, e depois tiveram que desfazer o pedido de prisão, porque nessa presidência ele não arregava em nome do cargo, independente de quem goste dele ou deixe de querer. Então o que nós temos que fazer nesse momento, senador Girão, é cobrar de todos os senadores. Eles têm que se posicionar, se são a favor dessa ditadura ou se são contra.
Ninguém pode ficar em cima do muro. Nós temos que cobrar do presidente dessa casa. E eu vou fazer isso de forma intensa, não vou fazer de forma covarde, em corredor. Não vou fazer. Vou fazer olhando para ele. Também não vou fazer dentro de gabinete para fazer acordo com nada. Vou fazer olhando para ele, senhor presidente. Vou fazer olhando para ele. Senhor presidente, obrigado por ter me cedido a palavra nessa sessão tão importante. Desculpe ter ultrapassado o tempo. Aliás, eu sou viciado em ultrapassar tempo, para mim não tem problema nenhum. Mas é que dói muito dentro de mim, e se me deixar, eu vou falar a noite toda, porque eu estou disposto a qualquer coisa. Nesse momento, o país chegou num momento que ou nós nos revistamos desse sentimento nativista, desse sentimento pátrio, a esse chão onde nós nascemos, para poder defendê-lo, ou então é melhor tirar o broche, como diz o senador, jogar em cima da mesa e ir embora, porque sentados aqui para receber salário, nós não valemos de nada. Muito obrigado, senador Magno Malta. Então, o fato, e aqui eu tenho o maior respeito de Vossa Excelência, não é por ser do meu partido, ou por ser até meu amigo pessoal, um amigo que eu fiz esse mandato. Mas o fato de Vossa Excelência receber um telefonema, pelo que me foi informado, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para cercear a palavra dos deputados, demonstra, com todo respeito aos demais senadores aqui, Casa da República Alta, que o senador Rodrigo Pacheco não teve nem a decência de vir aqui, então, e tomar essa atitude, e sentar nessa cadeira e fazer o que está pedindo a Vossa Excelência, tão descortesmente, fazer com os deputados e senadores. Como vocês puderam perceber, o senador subiu o tom, rasgou o verbo e pediu respeito, porque realmente, se ele, Rodrigo Pacheco, estava lá naquele jantar, os senadores precisam de uma resposta. Mas não é só sobre o jantar das emendas PIX, não. Ainda teve mais um jantar que Rodrigo Pacheco estava com os ministros. E segundo saiu na mídia, Rodrigo Pacheco estava com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em um jantar na sua casa, logo depois do bloqueio do X. Portanto, todos estão coniventes, ninguém solta a mão de ninguém. Mas o povo realmente precisa saber quem são esses, neste momento, que estão traindo os brasileiros. Mas para zero surpresa de ninguém, nós já imaginávamos, né, que o Rodrigo Pacheco também estava de coluio com isso. Em relação também a Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que já até mesmo saiu em defesa dele, Alexandre de Moraes. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixe aqui nos comentários e não esquece de compartilhar.